Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Bom, eu vou iniciar esse vídeo já respondendo a pergunta que está na descrição aí, né? A resposta é: não se sabe. A gente não sabe se o exercício físico, se aumentar o nível de atividade física tem uma resposta positiva na vacinação relacionada à Covid. Recentemente saiu um estudo, né, agora março de 2021, mostrando que o exercício ou atividade física aumentada pode ter uma resposta positiva em alguns tipos de vacina específicos. E mesmo assim é uma resposta bem pequena, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para interpretar os dados. E como a gente costuma fazer aqui no ciclo de fisiologia, eu vou mostrar essa discussão da melhor forma possível, mais objetiva possível, e que a gente possa ver isso no artigo. Então acompanhe agora a análise do artigo para você ver exatamente sobre o que o artigo que saiu e que está causando aí um rebuliço danado está falando. Fica ligado. Esse daqui é o estudo em questão, né? Esse estudo realmente é bem recente, foi publicado agora em março de 2021. Foi publicado numa revista excelente da área que chama Sports Medicine. Realmente é uma revista muito conceituada, né? O título do artigo qual que é? Efeito da atividade física regular no sistema imune, vacinação, doença infecciosa na população geral, uma revisão sistemática e meta-análise, né? Como vocês sabem, a gente já conversou sobre isso. Revisão sistemática e meta-análise, ela engloba uma série de artigos, né? Vários artigos, para responder uma determinada pergunta. É por isso que normalmente esse tipo de estudo está lá no topo da pirâmide, né, científica. Então são estudos que são utilizados em diretrizes, por exemplo, né? Porque são estudos normalmente importantes e rigorosos, tá? Então vamos ver quais perguntas que esse estudo se propôs a responder. E aí eu queria focar nessa terceira pergunta aqui, que é onde normalmente as pessoas têm confundido um pouco as informações. Então, será que a atividade física aumenta o efeito da imunização? Para responder essa pergunta específica, o que os autores fizeram? Selecionaram uma série de estudos, né? Dentre esses estudos, eles triaram, quase 17 mil, e foram triando, baseado lá nos critérios de inclusão e de exclusão dele, e ficou apenas 54 no final, certo? Só que aí tem uma questão muito importante. 54 foram avaliados na sua totalidade para revisão. Só que apenas 5 estudos utilizaram a vacinação. 5 estudos para responder aquele terceiro objetivo que eu havia falado para vocês. E aí, quando a gente vai observar de forma direta os resultados da atividade física sobre a vacinação, o que a gente observa aqui? Os estudos investigaram, e o autor é muito claro, ele em nenhum momento fala que foi investigado o efeito relacionado à vacina contra a Covid. Ele fala uma série de outras vacinas, né, referente a outros vírus, como por exemplo H1N1, ou influenza também, mas perceba que nenhum dos vírus aqui que ele cita está relacionado à Covid. Ou seja, esse estudo não trata do efeito da atividade física sobre a vacinação contra a Covid. Esse é o primeiro aspecto, tá? Um segundo aspecto, tudo bem, sobre a Covid ele não trata, mas a atividade física tem um efeito sobre vacina, principalmente desses vírus que ele retratou aqui, H1N1, influenza, entre outros. Vamos ver. Lembrando que foram poucos estudos incluídos para tratar disso. Aí a gente vai ver uma figura que faz uma análise estatística desses resultados. Tá aqui, ó. E aí ele coloca todos os estudos, né, citados aqui. Então você percebe aqui que são poucos estudos para cada vírus avaliado. Quando a gente observa aqui esse último
essa última figurinha aqui, observa que ela está muito próxima dessa linha central aqui, desse 0. Isso significa, numa meta-análise, que a resposta ela é muito pequena, porque está muito próximo de cruzar essa linha aqui, o 0. Ela é quase inexistente. E aí, uma vez dito isso, olha só o que os próprios autores falaram lá na discussão deles. Não foi eu que estou falando, tá? Não sou eu, são os autores. Olha só. Finalmente, é provável que a resposta ao exercício regular, né, atividade física regular, melhor dizendo, seja muito diferente sobre a vacinação, né? Essa resposta é muito diferente, inclusive para diferentes populações. Olha só, o mais importante, o corpo atual de evidência é muito baixo para a gente chegar a qualquer conclusão. Mais estudos são necessários para entender como que programas de atividade física podem ser melhor desenhados, detalhados para a vacinação específica, né, em diferentes populações. Então, algumas considerações. Esse estudo não fala nada sobre sobre resposta da atividade física à vacinação à Covid. Isso não existe ainda. Tomara que exista logo, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, esse estudo ele mostrou uma resposta pequena. A atividade física sugere alguma coisa pequena de um efeito interessante na vacinação de alguns vírus específicos, como a influenza, o H1N1, por exemplo. Tanto que na própria discussão os autores trazem de forma muito objetiva que o número de evidência ainda é pequeno, então a gente precisa ter cuidado ao afirmar certas coisas e a gente precisa ainda de novos estudos para que a gente entenda melhor isso, certo? Então esse é o recado que eu tinha para falar para vocês. Cuidado com as informações falsas, tentem ler os artigos. Se vocês não entenderem, pergunta a alguém que possa ajudar, tá? Cuidado, porque tem muita gente fazendo mau uso dessa informação. Beleza, pessoal? É isso, até a próxima.